Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, seu podcast compacto, descomplica o mundo financeiro. Neste último episódio dessa segunda temporada, o episódio número 50, eu, Fernando Franklin, vou ter a honra de fazer uma homenagem a um dos maiores comunicadores que a gente já teve aqui no Brasil. Ele que nasceu como Senhor Abravanel, começou sua carreira como camelô, vendendo aí canetas, carteiras e outras coisas. Criou aí o seu personagem, o Silvio Santos, que ficou conhecido nacionalmente e até em outros níveis. Virou um apresentador de um programa de TV, conseguiu com isso evoluindo ao ponto que ele inicialmente alugava o horário para poder fazer o seu programa. Mas aí depois, como fecharam-se essas portas para ele, e ele mesmo disse, uma janela se abriu, ele acabou criando o Sistema Brasileiro de Televisão, ou o SBT. Com isso, passou a ter esse programa, 8 horas por dia, direto na televisão, ao vivo, programa atrás de programa, principalmente aí nos domingos, muita gente acompanhando, com diversas características únicas, e obviamente a gente tem que homenagear esse senhor incancelável, que fez piadas de todos os tipos, deu notícias, fez várias brincadeiras e de tudo, com uma risada icônica, com suas musiquinhas clássicas e por aí vai. Marcou gerações, É fato, é uma grande perda, mas a gente espera aí que o SBT continue. Mas vamos falar um pouquinho dele e do lado financeiro, Por que eu quero trazer ele? Porque ele tem diversos exemplos. Primeiro, porque ele começou de baixo. Esse é um grande exemplo. E foi crescendo e fechou aí sua vida aos seus 93 anos de idade, com uma fortuna aí avaliada em 1,6 bilhões de reais. Uma grande fortuna. Segundo, ele tinha algumas características que ele falava que eu achei que a gente tem que levar para a nossa vida, Então, por exemplo, quando ele vira e fala que não importava se o SBT estaria perdendo dinheiro, de manhã teria que passar desenho animado para as crianças, porque ele achava que isso era uma obrigação, como instituição, ajudar as crianças, de alguma forma ou de outra, ter alguma coisa para elas. Então, acho que é muito interessante isso também. E terceiro, porque na hora que ele chega lá ao seu final, com todo esse patrimônio construído, tudo encaminhado, já tinha passado bastão dentro do SBT, então já tinha quem estava substituindo ele nos programas, já tinha reduzido aos poucos, durou bastante tempo, talvez até um pouco mais, se a gente pegar aí o finalzinho, o tanto que ele falava aí das suas bobagens engraçadas, que a gente não sabe até que ponto era proposital, até que ponto não é, porque ele realmente tem vários casos aí dele que a gente sabe que ele está brincando. Mas o grande ponto aí é que na hora que ele faz essa passagem de bastão, que é fundamental numa empresa, então ele sabe o momento dele se retirar, de se manter por fora, já tinha mais ou menos 1 ano aí que ele estava afastado, um pouco mais talvez. E, por fim, quando a gente descobre aí que ele faleceu efetivamente, já chegam as notícias que seu patrimônio já estava dividido em vida. Então ele fez algo fundamental. Eu acho que é um ponto importantíssimo que a gente tem de levar em consideração, porque muitas das vezes as pessoas esquecem dessa parte final, ficam buscando muito só ali o crescimento, mas esquece da parte final, esquece da parte do meio, que é importante também, que é manter os seus ideais inabaláveis, como eu disse, por exemplo, passar ao desenho animado, ainda que isso não lhe dê a maior rentabilidade. Então, é importante a gente entender isso até chegar no momento, efetivamente, de tentar distribuir ali seus bens de uma maneira que a gente evite as brigas dos nossos herdeiros, porque muitas vezes as brigas até nem acontecem por contas financeiras, tem outros quesitos atrás, como, por exemplo, quem que vai ficar com o microfone que ele usava, Claro que vai ter que ter uma pessoa, provavelmente nesse momento fica a esposa, depois aí tem que ver, mas é um ponto importante. Então, a gente tem que entender essas coisas para poder trabalhar em cima disso. Eu acho que ele é um grande exemplo
né, nesse sentido. Ele brincou de diversas maneiras, né, investiu em diversos setores, né. Então, por exemplo, a gente tem lá aquela famosa "quem quer dinheiro?", e aí ele mandava o aviãozinho, e isso ali dava uma esperança para o povo, e ele estava ali gastando ali, sei lá, 50, 100 reais ali de aviãozinho, cada aviãozinho, mas aquilo ali trazia um retorno muito maior, ou seja, um investimento que ele estava fazendo. Por quê? Porque aquilo ali levava o público para lá, deixava as pessoas felizes, era um momento específico, então era um custo que ele tinha para ter um retorno. Então, quando sai um custo para ter retorno, é investimento. Outro ponto que ele também investiu em diversos setores, né? Então, a gente tem a famosa telecena, né? Já entrando aí nessa casa, sorteio de dar esperança, né? Eu acho que de forma geral ele tinha que dar esperança, né? Tinha a porta da esperança, tinha tudo isso. Ele trabalha muito com essa parte de dar esperança. Outro ponto que ele fez aí, ele investiu, por exemplo, no Banco Pan-Americano, e é até importante destacar, mostrando novamente a questão ética dele, quando o Banco Pan-Americano teve seus problemas e foi quebrar, e colocou o patrimônio pessoal dele lá dentro para poder garantir que ninguém ia ser prejudicado. Então, ele não queria, em hipótese alguma, que aquilo ali manchasse a história dele, e não manchou, tanto que foi tudo bem feito da maneira que podia ser bem feito, né? Então foi um grande problema que teve o Pan-Americano, mas ele foi lá. Essa diversificação foi importante para o aprendizado dele. Pode não ter dado certo no resultado final, mas com certeza ele amadureceu bastante, aprendeu muito com isso. E diversas outras histórias que a gente tem aí de apresentadores de TV que estavam doentes, e ele colocou a pessoa em casa para cuidar, pagando todo o tratamento, e quando voltou, aí continuou com a pessoa, né? Poderia ter desligado sem problema nenhum, porque acabava o contrato, então não tinha obrigação nenhuma ali por trás, né? Já que quando a gente fala aí de PJs, né, que é o caso dos apresentadores de TV, não tem essa obrigação igual um CLT. Então, N casos que a gente pode ficar lembrando que efetivamente mostram o quanto ele trabalhou de uma maneira correta, né, com o objetivo, com o ideal dele. Claro que você pode ter discordâncias da forma que ele fazia, de algumas brincadeiras que ele fazia, mas de forma geral, ele foi sim uma pessoa que foi amada por todos os brasileiros, que teve seu momento aí na história, né, que acompanhou aí o crescimento de diversas gerações aí durante o domingo, e criou aí o SBT, que é engraçado que tem várias histórias interessantes, como fazer propaganda de que ele era o segundo colocado, né, no ranking, e com orgulho disso. É importante ter orgulho daquela conquista, porque não é fácil ser o segundo colocado. Também propagandas, né, que ele já fez, que ele exibiu um filme, o filme acabou que a Globo resolveu colocar lá 2 capítulos de novela em sequência para poder atrapalhar ele a seguir o filme. Ele vai lá e para tudo e fala assim: pode ficar tranquilo, vê a novela lá, que quando voltar a gente vai ter aqui o filme para você, né? Então, são estratégias icônicas, né, que a gente pode questionar se deram certo, se não deram certo, mas são marcantes, que eu acho que mostra muito ensinamento para a gente. Então, assim, trazendo muito para a nossa realidade, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, que a gente pode começar de baixo, chegar em cima, então vamos trabalhando dia após dia. Segundo, outro ponto importantíssimo que a gente tem que levar em consideração: mantenha sua ética, mantenha seu ideal o tempo inteiro, ele é a base de tudo, né? E terceiro, né, quando você atingir lá, ainda que seu valor não seja tão expressivo quanto o valor que ele está deixando aí de 1,6 bilhões, né, tente fazer essa divisão em vida o quanto antes, deixar organizado, deixar as coisas mais simples, porque a gente sabe que quem fica vai ter muito trabalho, então tudo que você conseguir deixar mais organizado é melhor. Então, isso aí indica hoje, né, converse com seu parceiro, com sua parceira, converse com seus pais, seus filhos, explique o que você tem, mostre onde que eles têm que ir para poder buscar as coisas, porque com certeza isso vai ajudar bastante. Pensa um pouquinho nisso. Silvio Santos, essa pequena homenagem aqui a você, e, né, que a gente tem outros grandes Silvio Santos aí, né,
te substituindo, outros grandes empreendedores, outros grandes nomes que surjam e que marquem gerações, porque é isso que a gente precisa, de muita inspiração aí. Até logo, e quem quer dinheiro?